Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, celebramos hoje a grande solenidade litúrgica de Corpus Christi, que a Igreja celebra desde o século XIII, tendo início inicialmente na Bélgica e depois estendido à Igreja Universal pelo incentivo dos papas e também dos milagres eucarísticos que se realizaram e que fortaleceram então esta grande festa, que é muito forte no Ocidente e aqui especialmente no Brasil e em Minas Gerais. Nós todos recordamos com saudade, com gosto, tantas festas de Corpus Christi, com procissões, com tapetes, com o povo na alegria da participação com a passagem do Santíssimo, com as casas enfeitadas, com as 3 bênçãos tradicionais, mas pelo 2º ano consecutivo, devido a esta pandemia, nós não pudemos realizar esses atos externos por causa da aglomeração de pessoas. Nos voltamos então um pouco mais, como eu dizia, à tarde, na hora santa, para o interior. É uma oportunidade também, um convite a que aprofundemos o significado da Eucaristia. Quando a situação for melhor, certamente retomaremos estas procissões, essas manifestações de piedade, de carinho pelo Santíssimo Sacramento, de adoração. Mas nós o fizemos com as nossas celebrações, com as adorações, não só aqui na Matriz, também várias outras comunidades da nossa paróquia hoje, algumas neste momento, têm o seu momento de adoração, de distribuição também do pão consagrado, da comunhão eucarística para os fiéis que participam. Toda a liturgia da palavra de hoje, nesse ano B da liturgia, nessa festa de Corpus Christi, nos fala da aliança. É o grande tema que perpassa as leituras deste ano. Já na primeira leitura, nós vemos como Moisés, que reúne o povo, transmite ao povo as palavras do Senhor, e o povo responde por 2 vezes: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Vejam que não bastou a lei, as palavras. Moisés então escreveu as palavras, ergueu ao pé da montanha um altar, 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Então, além das palavras, dos escritos, houve a necessidade de um rito que expressasse o compromisso, a aliança. Ele edificou um altar, nós também nos reunimos em torno de um altar. E o que Moisés faz, e que é descrito aqui, ele incumbiu alguns jovens israelitas de oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. É bom a gente recobrar também essa noção de sacrifício, porque às vezes nós pensamos na palavra sacrifício como um peso, alguma coisa assim que a gente faz com dificuldade, né? Um sacrifício, tem que fazer um sacrifício. Sacrifício é tornar alguma coisa sagrada, não é um peso que a gente arrasta com dificuldade. Então, sacrifícios pacíficos é transformar algo que é natural numa oferta agradável a Deus. Ele incumbiu jovens israelitas de oferecer esses holocaustos e imolar novilhos. E tomou metade do sangue dessas vítimas, desses animais, e pôs em vasilhas, né? E derramou a outra metade sobre o altar. O altar é o símbolo de Deus. Então, metade do sangue foi derramado sobre o altar. A outra metade ele colocou nas vasilhas. Depois tomou o livro da aliança e leu em voz alta ao povo, que respondeu, né? De novo, a mesma resposta de antes: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, pegou esse sangue que estava nas vasilhas, separado, e aspergiu o povo com o sangue. Então,
metade do sangue no altar, metade do sangue aspergido sobre o povo. É um rito que mostra a aliança. O sangue para o israelita é sinal de vida, significa uma aliança de vida. Olha o nível do compromisso. É como se Deus se comprometesse conosco e nós com Deus de forma vital, decisiva, com o sangue. Sangue sobre o altar, sangue sobre o povo. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. É como se Deus dissesse o que nós ouvimos nos profetas: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa aliança no Antigo Testamento vai ser comparada até com núpcias, com um casamento de Deus com seu povo. Então, aliança. Sabemos que Israel, eu estou meditando que nem sempre a gente para pensar nesse texto. A gente lê o texto, mas não para pensar a força desse texto. É uma aliança já importantíssima no Antigo Testamento. Mas ela é figura, pálida ainda, da grande aliança que nós estamos celebrando hoje. O Salmo cantou essa aliança: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferta um sacrifício de louvor, né? O sacrifício que Deus pede não é sacrifício cruento, de imolação, nem de pessoas, nem de animais, muito menos de pessoas. É um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor, cumprindo as promessas do Senhor. Sabemos que Israel foi muitas vezes infiel a esta aliança, mas Deus não nos abandonou, não abandonou a humanidade. E vem o seu Filho, e nós estamos vendo hoje aquela cena da Quinta-feira Santa. É uma quinta-feira hoje também. A igreja resolveu destacar um dia litúrgico para celebrar especialmente a presença pessoal, real de Jesus nesse sacramento. Jesus está presente em todos os sacramentos da igreja, realmente presente, na eficácia da presença pelo Espírito Santo, uma presença pneumática. Mas nesse sacramento é diferente, porque é uma presença pessoal, é uma presença em corpo, alma e divindade. É aquele que assumiu a condição humana, passou entre nós fazendo bem, enfrentou a paixão, a morte e a ressurreição, e que está presente neste sacramento que ele instituiu às vésperas da sua paixão, e que é a síntese de toda a sua vida, e que é o resumo da sua doação, é o sacramento do amor, da autodoação do Cristo. Ele prepara com seus discípulos esse ambiente. Ele os envia previamente a Jerusalém, com todos os detalhes. Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A leitura de hoje é de Marcos. É o evangelista mais antigo, a redação é dos anos 70, mas a tradição que ele se reporta é dos anos 30. É muito próximo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tradição de Jerusalém. Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, todos os detalhes, vão encontrar um homem carregando um jarro com água, vão ao encontro dele, digam que o mestre precisa de uma sala onde ele vai comer a Páscoa, e foi tudo preparado, de uma sala com almofadas, é o cenáculo. Jesus quis um momento de tranquilidade, de paz, de intimidade, de comunhão com os seus discípulos antes de sofrer a paixão. É o seu testamento. Ele dá o significado da sua paixão e ele deixa uma presença perene junto dos seus através deste sacramento. Ele disse até com todos os detalhes, ele vai mostrar um andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Os discípulos saíram, foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito. Enquanto comiam, eles estão pensando só na Páscoa hebraica, judaica.
Jesus interrompe e muda a Páscoa hebraica. Ele toma o pão, pronuncia a bênção. Vejam o sentido sacrificial. Jesus transforma em oferta a Deus a sua paixão. Toma o pão, pronuncia a bênção, entrega a eles e diz: tomai, isto é o meu corpo. Toma o cálice, dá graças, entrega a eles e diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. É a nova aliança. Todos os evangelistas de alguma forma falam dessa instituição. Mateus, Marcos e Lucas de forma explícita. Paulo também fala na primeira carta aos Coríntios, segundo a tradição que ele recebeu. João fala no capítulo 6 de forma indireta, dentro do discurso do pão da vida, lá na altura, capítulo 6, versículo 51, 6, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Em todos os textos existe a preposição por muitos, em Marcos e em Mateus, por vós, em Lucas e em Paulo, para a vida do mundo, em João. O fato é que Jesus está ofertando a sua vida a Deus por nós. Esse por muitos aqui é uma citação do Deutero Isaías, segundo Isaías. Muitos aqui não significa uma quantidade limitada, restrita, mas muitos é uma série interminável dentro do texto de Isaías. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Então, no contexto de Marcos, Jesus institui a Eucaristia na narrativa da paixão. Então a Eucaristia, em primeiro lugar, é memorial. Memorial do seu sacrifício, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. É o corpo e o sangue daquele que se deu por nós, portanto é sacramento de amor, memorial da sua paixão. E este sacrifício tem um sentido purificador, como nós ouvimos na segunda leitura, né? Carta aos Hebreus. Cristo veio como sumo sacerdote. A leitura fala que ele é sumo sacerdote e fala que ele é altar. Ele é o sumo sacerdote dos bens futuros, né? Ele entra num santuário e ele faz uma oferta, mas não é com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Então é a nova aliança realmente, no sangue do Filho de Deus. Porque o sangue de bodes, de touros, a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros, se isso os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pois é em virtude do Espírito eterno que Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha. Então ele nos purifica e nos santifica. Ele é o mediador de uma nova aliança, diz o texto aos Hebreus hoje. Pela sua morte reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança, e assim aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Então aí nós vemos que a primeira aliança, por maior que fosse, era a figura pálida desta aliança, que é selada no sangue do Filho de Deus, que se fez um de nós. A maravilhosa sequência aqui cantada, e que merecia uma meditação, um momento longo de oração, vai descrevendo sobre a Eucaristia e esse mistério abissal do Senhor que se entregou por nós, que nos alimenta. A Eucaristia é, em primeiro lugar, como eu disse, memorial da paixão, morte e ressurreição, mas é também banquete sagrado, banquete de fraternidade. Quem comunga do corpo e sangue do Senhor tem um compromisso de transformação deste mundo de acordo com o reino de Deus. Então é um banquete de fraternidade. Não tem sentido comungar do corpo e sangue do Senhor e não viver no amor fraterno, na solidariedade, na compaixão. A Eucaristia também penhor de vida eterna, né? Como disse aqui a carta aos Hebreus, é garantia do futuro,
porque ela nos aponta para aquilo que é definitivo. Mas ela é, e isso nós sublinhamos hoje na solenidade de Corpus Christi, ela é a presença real do Senhor. Não que as outras presenças nos outros sacramentos não sejam reais, mas essa é pessoal. Como eu disse, o Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Oculto na aparência do sacramento, mas pleno para nos alimentar. O Papa Francisco, no ano passado, na festa de Corpus Christi, disse que o Senhor, Ele resolveu nos dar um testamento diferente, não escrito, porque a gente às vezes esquece o que lê, né? Não falado simplesmente, mas algo que nós não só podemos ver, mas como ele disse, nós podemos saborear. O Senhor nos deu algo para nos alimentar. Ele quer nos dar um sabor do céu. O gosto, o sabor a gente não esquece, dizia o Papa Francisco no Corpus Christi do ano passado. Ele inventou um jeito de ficar conosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele diz no final: fazei isto em memória de mim. Por isso é que nós destacamos esse dia, já que na quinta-feira santa nós estamos na abertura do Tríduo Pascal, temos vários temas, né? É o ponto alto da liturgia da igreja, estamos às vésperas da sexta-feira da Paixão, então era justo que nós tivéssemos um dia, especialmente, para nos voltarmos para este sacramento, que é o coração da igreja. A igreja celebra a Eucaristia, ela faz a Eucaristia, mas a Eucaristia faz a igreja. Nós vivemos da Eucaristia, nós vivemos da comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, porque a Eucaristia é a palavra transformada em sacramento. A Eucaristia compendia tudo, né? Ela não é dissociada da palavra. Aliás, nós só celebramos a Eucaristia com a palavra e o sinal. Não é um mero rito, mas que compromete a existência. Então, meus queridos irmãos, agradeçamos ao Senhor por esse gesto inimaginável por nós. Nunca podíamos imaginar que o Senhor ia arranjar um jeito de estar tão próximo de nós, que nos alimentasse. Para quê? Para nós sermos filhos no Filho, para nós sermos os filhos adotivos, para nós sermos de certa forma divinizados porque adotados pelo Pai como filhos. Jesus é o Filho por natureza. Nós que nos alimentamos dele, na força do Espírito, assumimos uma postura filial para vivermos com ele. E é muita responsabilidade comungar. Quando nós comungamos, quando o padre diz essa palavra, todos nós estamos implicados. Tomai e comei é meu corpo. É o corpo do Cristo, sem dúvida. Mas se nós vamos comungar, é o nosso também. Quem comunga está aceitando também. É meu corpo também dado. É minha vida também dada. É minha vida também entregue. Isso é muito forte, sobretudo para nós padres, que celebramos e que nos consagramos a esse mistério. É a vida que tem que ser dada, mas é a de todo comungante também, né? Isto é o meu corpo dado por vós, é o corpo do Cristo e deve ser o de cada um de nós. Não brinquemos de comungar. Comungar é se deixar transformar, é não querer viver para si, mas para viver para aquele que nos amou e se entregou por nós e se fez nosso alimento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.